Em virtude da baixa adesão à vacina, né, amanhã acontece mais um dia D de vacinação aqui no estado e a Secretaria de Saúde ela está convidando, conscientizando, alertando os pais para a importância de levar esses filhos para se vacinarem contra a poliomielite, as famosas gotinhas, né, o Zé Gotinha que ficou tão famoso. E agora a gente corre o risco de voltar a ter casos de poliomielite, a gente já está vendo em outros países, em virtude dessa falta de vacinação. Convidamos o Doutor Rui Medeiros, pediatra, para a gente trazer esse alerta para você que é pai, para você que é mãe, que muitas vezes nem sabe o que é a poliomielite, porque a gente não conviveu, né, Rui, com essa doença. Tudo Exatamente, bom? exatamente. Tudo bom. Eu estou aqui exatamente para tentar esclarecer algo que estava assim, sob controle e que a gente está começando a se preocupar demais porque parece que as pessoas esqueceram que a gente tem que continuar fazendo essa vacinação. O Brasil, em 1994, o Brasil recebeu o certificado, né, da erradicação da Em doença. 1994, recebi o Mas o mundo certificado. não. Então o risco é esse, né, Rui? Enquanto tiver uma criança doente ou levando esse vírus selvagem, a população mundial está em perigo. Então, temos que manter uma cobertura vacinal em torno de 95% das crianças de 0 a 5 anos, todos vacinados. A maioria deles vacinados. Tá? E hoje a gente está vendo que no Brasil essa cobertura vacinal, o que significa cobertura vacinal? A quantidade de crianças de 0 a 5 anos que estão vacinadas com a polio. No Brasil, a gente está em torno de 61%. O ideal é que a gente chegue a 95% ou mais, para que a gente tenha aquela imunidade de rebanho, aquela quantidade de gente imunizada, sabendo que a doença não vai pegar ninguém. No nosso norte e nordeste do Brasil, tem locais que a gente tem de 42% a 44%. Então, veja o quão é baixo e, assim, está todo mundo em alerta, porque se a gente tiver um caso de pólio, vai voltar tudo aquilo que os médicos jovens hoje não viveram, não presenciaram a presença da polio. Tá? Então, a polio é uma doença altamente contagiosa e é produzida por um vírus. E esse vírus é o poliovírus, que dá a doença que a gente chama de poliomielite ou paralisia infantil. Tá? Então, realmente é uma doença que chama muito a atenção pelas sequelas que ela deixa. Inclusive, o índice o obituário também é muito grande. Tá certo? Então, é uma doença que está preocupando o mundo todo. Não só aqui no Brasil, mas está preocupando os Estados Unidos, está preocupando vários outros, sabendo-se que na África tem Afeganistão e outros países da Ásia também tem já o vírus circulante, que é o vírus selvagem circulante. A maior via de contaminação desse vírus é orofecal, porque o vírus selvagem, a gente respira, se contamina, ele vai para o intestino e ele se multiplica, o selvagem, que produz essa doença, tá certo? Mas pode, em alguns casos raros, através da água, de utensílios, muito raramente. Geralmente, orofecal é a mais comum via de contaminação. Tá? Quais são esses riscos? Quais são essas sequelas? Essa doença ela se caracteriza como qualquer outra virose. Ela apresenta febre, dor no corpo, vômito, indisposição por 3 dias, 4 dias. E geralmente a criança termina aquilo ali, está tudo lindo e maravilhoso. Mas com mais ou menos 7, 8 dias, a criança vem com os sintomas mais ricos, tá? Com comprometimento, porque esse vírus, ele destrói parte da coluna vertebral da gente. Tá? Ele tem essa tendência a fazer. Ou se não, vai para o cérebro, produzindo doenças seríssimas. Quando ele vai somente a nível de medula e que ele destrói, a criança começa a ter dores no membro inferior, dores musculares fortes, a febre volta e vem novamente aquilo bem mais grave. E chega a um ponto da criança começar a apresentar
sensação de dormência nos membros, ou no membro superior, membro inferior, e aí vai caracterizando essa doença, que deixa sequelas gravíssimas, como aquela de atrofia completa de um membro, entendeu? E isso aí é o que a gente gostaria que não tivesse, que a gente voltasse a presenciar. Então, parece que as pessoas, elas se esqueceram, principalmente as pessoas mais antigas, se esqueceram que pode voltar isso aí. E tem que passar essa experiência para o mais jovem, que não vivenciou, para que eles tenham essa responsabilidade. E a única maneira de prevenir é a vacina. Juliana, não existe tratamento para a polio, tá? A não ser tratamento que a gente costuma dizer de suporte, tá? Não existe nenhuma medicação que faça efeito na poliomielite. Só existe a forma profilática preventiva, que é a imunização. Lembrando que a imunização, ela já começa no 2º mês de vida. Depois a gente tem uma segunda dose no 4º, depois uma no 6º, e temos 2 reforços depois. Um com 1 ano e 5 meses, tá? E o outro de 4 a 6 anos. Tá? Lembrando que nós temos 2 vacinas. Só para chamar a atenção assim, e explicar para a população que existem 2 vacinas. E hoje o esquema está um pouco modificado. Antigamente a gente só utilizava gotinha, mas agora não. A gente tem a VIP, que ela é injetável, e tem a VOP, que é a oral. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente faz a primeira de 2 meses, que é injetável, a de 4 meses injetável, a de 6 meses injetável, e fazemos a gotinha exatamente com 1 ano e 5 meses e o reforço lá na frente. Então, assim, é uma vacina altamente segura, mas que é necessário que a gente vacine essas crianças até 5 anos, principalmente com a gotinha. Porque como a gotinha ele tem um vírus atenuado, a gotinha ele é atenuado, então ele pode produzir a doença, tá? Mas ele diminui aquele potencial de doença, ele vai para o intestino da criança, esse vírus ele se multiplica e passa de 4 a 6 semanas a criança eliminando essas fezes contaminadas para o meio, contaminando todas as pessoas que estão ao redor dele, como fosse outra vacina. Uhum. E que isso é muito bom, entendeu? Então, é necessário se fazer a vacina, porque é a única forma da gente evitar, diminuir. Então, precisamos aumentar a nossa cobertura vacinal. O governo federal, o governo estadual, o governo municipal está aí oferecendo a vacina de graça, tá certo? Então, é uma coisa que a gente não acredita como é que a gente pode chegar com uma cobertura vacinal de 61%. Então, amanhã, pais que têm filhos até 5 anos, levem. Mesmo Exatamente. os que já fizeram essa sequência da vacina injetável, até os 5 anos tem que ficar repetindo essa dose. Repetindo. Toda vida que tiver vacina é porque está em sinal de alerta. Então, a gente precisa procurar os postos de saúde. Tá certo? E essa gotinha ela é importante porque aquelas crianças que não tiveram ou estão atrasadas ou fizeram alguma coisa, eles vão contaminar essas crianças. E vai fazer com que haja uma redução das... A gente multiplica o vírus da vacina e não deixa margem para o selvagem atuar. Então, o que é que eu pediria agora para pais? Pais, vocês são responsáveis pelas suas crianças. Não é só o governo que tem que fazer isso. O governo está oferecendo a parte dele. Mas é necessário que vocês façam só abrir o cartão de imunização. Ver a data de nascimento do seu filho. Se ele tiver 5 anos, 4 anos, 11 meses e 29 dias, vá ao posto de saúde mais próximo. Procure o local onde tem essa imunização. Para que a gente consiga aumentar essa cobertura vacinal e evitar que a polio retorne com toda a força para o meio brasileiro, das comunidades. Muito obrigada. É sempre bom lhe ouvir.
suas orientações tão precisas, né? Que leva assim aquela segurança. E eu vejo como se fosse uma ordem. Eu não sei se é porque eu fui sua paciente com meu filho, que doutor Rui fala Juliana, tem que ser seguido, é uma ordem. e uma coisa que tem que voltar a reinar no meio da gente, no meio, inclusive, das divulgações, dos trabalhos, é a questão da responsabilidade social. A responsabilidade social significa responsabilidade de todos, não é só de um grupo, tá certo? Na hora que eu tomo a minha responsabilidade para mim, eu estou cuidando do meu vizinho também. Então, é importantíssimo que a gente faça isso. Essa responsabilidade tem que ser ativada para todas as comunidades a nível de Rio Grande do Norte, a nível de Natal, a nível de Brasil.